Homem é abordado em Santa Maria e levado pela Polícia Militar de Goiás para a região do entorno. Em seguida, ele apareceu morto. Polícia Civil do DF investiga e quem conta pra gente é o repórter do Povo, Tatuzinho. Tatu, boa tarde a você, bem-vindo. Fala, Henrique, boa tarde para você, meu parceiro, a todos assistindo essa grande audiência do Balanço Geral DF, aqui no Quadrado e também na região do entorno. A gente está aqui bem pertinho, divisa Santa Maria com Novo Gama, para falar desse assunto, porque envolve as duas polícias, duas investigações, tanto aqui por parte da 33ª DP, onde nós estamos, em Santa Maria, bem como também a Polícia Civil Goiana, que fica na cidade do Novo Gama, divisa só por uma rodovia. Henrique, esse caso, que ainda é um mistério para as próprias polícias, tanto de Goiás como do DF, envolve o entregador de mercadorias, o Wendel Lima de Souza, de 43 anos. No dia 24 de maio, era por volta das 4 horas da tarde, segundo informações da família, até mesmo da investigação, ele estava indo fazer compras num grande supermercado da região. Quando ali, uma viatura da polícia goiana estava realizando abordagem a alguns suspeitos. Estava atrás, possivelmente, de um criminoso. Só que o Wendel Lima de Souza, segundo a família, ele foi abordado junto com outros dois. Ali ele foi colocado na viatura e levado para um matagal, região de Cerrado, no Novo Gama. Segundo informações, lá durante a abordagem da polícia com eles, os suspeitos e também o Wendel, que segundo informações não tinha nada a ver com a história, ele acabou sendo espancado e logo mais à noite ele foi encontrado morto na unidade de pronto atendimento do Novo Gama. Familiares reconheceram o corpo dele e o curioso da história é que dois que foram abordados também, que seriam suspeitos de envolvimento com algum crime, tráfico ou outro tipo de crime, relataram para familiares da família do Wendel que ele havia sido espancado por policiais do estado de Goiás. Henrique. Ô Tatu, e que história é essa de que câmeras de segurança sumiram? As imagens desapareceram. Pois é, Henrique, no momento em que aconteceu a abordagem, segundo informações de testemunhas, e é isso que a polícia agora está investigando, porque até para a polícia, esse quebra-cabeça para desvendar a morte do integrador Wendel, de Lima Souza, 43 anos, é um verdadeiro mistério e tem dado até dor de cabeça. Por quê? Segundo relatos, após a abordagem, tanto aos dois suspeitos, bem como o Wendel, que foi colocado na viatura e levado para o meio do mato, ali ele foi espancado e depois apareceu morto na UPA. Há relatos de que, possivelmente, os envolvidos na abordagem e na morte do entregador de mercadorias foram até a região onde teria iniciado essa abordagem e ali eles desapareceram, ocultaram essas provas que provavelmente estavam aí nesses circuitos de câmeras de segurança da região onde aconteceu aí essa abordagem aos três. Entre os três envolvidos, possivelmente havia sim um suspeito de envolvimento com crime de tráfico, uso de drogas, mas estava, segundo relatos da polícia e até mesmo da própria família, um trabalhador que é o Wendel Lima de Souza, de 43 anos. Então, portanto, Henrique, esse caso de que foi ocultado algumas provas relacionadas ao dia da abordagem, lá no dia 24 de maio, inclusive a Polícia Civil do DF já encaminhou isso, um relatório até para a Corregedoria da Polícia Goiana e até mesmo o Ministério Público do Estado de Goiás para investigar toda essa história que ainda está muito mal contada e que, inclusive, até agora, os envolvidos não foram identificados. Henrique. Tatu, você disse tudo. A história está muito mal contada, está cheio de pontas, as pontas não se unem. E eu quero entender mais. Quero conversar um pouco mais com você para que a gente possa entender por completo. Porque se eu não estou entendendo direito, eu fico imaginando que quem está nos assistindo nessa grande audiência do nosso balanço aqui no DF e também na região do entorno, pode estar com dificuldade desse entendimento também. É preciso montar esse quebra-cabeças. Há uma abordagem policial em cima de 3 pessoas. Uma dessas pessoas, o Wendel, acaba apanhando e aparecendo morto numa unidade hospitalar. Esses outros 2 foram parar onde? Foram levados para a delegacia? Como é que foi isso? Não deu para entender, me desculpa. Henrique, olha...
Só para você ver que essa história ainda está muito confusa, está muito mal contada e até mesmo a própria polícia está tendo dificuldade para investigar esse caso. É um caso bem delicado, por quê? Assim que eles foram abordados, Henrique, os três, que segundo informações, um estava correndo da polícia, quando a polícia chegou, abordou os três, entre eles foi colocado o entregador de mercadorias, trabalhador Wendel Lima de Souza, 43 anos, dentro da viatura. Os três levados para o mato. Lá, para confessarem algum tipo de crime, segundo informações de alguns envolvidos, a polícia acabou batendo, agredindo esses envolvidos, esses detidos abordados. Entre eles, o entregador, que acabou morrendo devido a sessões de pancadaria. Mas só que os outros dois, Henrique, o que acontece? Segundo relatos, um dos dois que foram soltos, foram colocados de volta à rua, tranquilos, eles acabaram confessando para a família que o pai, o Wendel, estava já morto. Ele havia sido levado pela polícia, socorrido pela polícia, até a UPA, mas que estava morto, porque a polícia teria espancado ele numa abordagem. Eles chegaram a dizer para os familiares, um dos abordados que foram soltos dessa abordagem, de que a polícia teria intimidado os dois. Olha, nós vamos liberar vocês dois, mas se vocês contarem algo para alguém, a história vai ficar um pouco pior. E essas pessoas, esses outros dois abordados, com medo, mesmo assim um deles chegou a falar para a família, olha, o Wendel está morto, porque conhecia o Wendel. O Wendel foi levado para a UPA, mas acredito que ele já está morto, sem vida. Então, portanto, Henrique, eles foram colocados na rua novamente com a condição de que não falassem nada, que ficassem com a boca fechada se alguém perguntasse ou se alguém fosse iniciar um trabalho investigativo, como está acontecendo agora por parte das duas polícias, tanto a do estado de Goiás, estado vizinho, bem como aqui no nosso Distrito Federal. Então, portanto, Henrique, é um mistério ainda, ninguém sabe quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, quem é culpado, quem não é, ou se até mesmo quem realizou essa abordagem e que acabou matando o integrador, se realmente sejam policiais ou não. Pode até ser civis disfarçados de policiais que acabaram cometendo esse crime covarde, brutal, que tirou a vida de um trabalhador de 43 anos, segundo informações aí do andar das investigações. Henrique? Entendi, muito bem compreendido, muito bem compreendido. Agora, o que diz a Polícia Militar de Goiás sobre essa situação até o momento? Por acaso, esses policiais já foram identificados ou ainda não? Henrique, nós, inclusive, como sempre, você sabe muito bem, o jornalismo da Record TV, ele tem um compromisso de mostrar todos os lados da notícia. Ouvir a família, ouvir a polícia, mas também a polícia goiana, que está sendo denúncia-alvo dessa questão dessa tortura que acabou terminando com morte. Nós procuramos a polícia. O que acontece? A Polícia Militar do Estado de Goiás, ela acompanhou esse caso de perto, desde quando o corpo chegou na unidade de pronto atendimento, a UPA do Novo Gama, depois, reconhecido por familiares, foi levado para o IML, Instituto Médico Legal da cidade de Lusiânia, e ali agora eles esperam um laudo definitivo para saber qual a causa morte do Wendel Lima de Souza, de 43 anos. E esse caso, Henrique, inclusive, a polícia, segundo informações, colabora com o trabalho investigativo da Polícia Civil, tanto do DF, bem como o Goiás, mas que até agora, por conta da falta dessas provas, Henrique, a falta das imagens de câmeras de segurança que foram ocultadas de forma misteriosa, ninguém sabe o que aconteceu. Então, portanto, até agora, esses policiais não foram identificados. É um trabalho agora árduo por parte da polícia em cima desse inquérito que foi instaurado para investigar esse caso, Henrique. Tatu, aqui no DF, quem está cuidando do caso é a doutora Cláudia, é isso? Queria saber se você conversou com ela, porque esse detalhe do sumiço da câmara de segurança, isso preocupa, hein? Isso preocupa. Henrique, hoje pela manhã nós ficamos, eu e minha equipe, a gente acabou em cima desse caso. Você sabe, como sempre, a gente entrando e saindo de todos os lados, procurando respostas por parte das forças de segurança. Conversei, inclusive, de forma oculta ali, de forma discreta, sem identificar um dos filhos da vítima, o Wendel Lima de Souza. Ele deixa 6 filhos, a família está com medo, está preocupada. Quem está investigando é a doutora Cláudia Alcântara, que é a delegada que a gente sabe muito bem que ela é muito responsável, muito rígida quando o assunto é investigação, ainda mais pelo anos de história que ela tem na Polícia Civil do Distrito Federal. E ela, inclusive, a gente
gente espera que no decorrer do Balanço Geral, ela conceda uma entrevista aqui para o Balanço Geral. Mas de antemão, Henrique, só adiantando a informação para você, eu falei com o delegado adjunto da doutora Cláudia, doutor Alexandre, ele disse o seguinte: esses crimes, em tese, é de competência da Justiça Militar do Estado de Goiás e, no caso, esse caso vai ser acompanhado de perto. A polícia iniciou a investigação aqui no DF, por quê? Porque a família do Wendel, ela acabou registrando essa ocorrência aqui em Santa Maria, porque o pessoal mora na região de Santa Maria. Mas esse caso vai ser acompanhado de perto, lógico, aqui pela 33ª DP, onde tem a doutora Cláudia Alcântara, mas o caso vai ser investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás, no caso, ali o posto da Polícia Civil, que fica na cidade do Novo Gama, Henrique. Então, portanto, a gente aguarda ainda hoje no Balanço Geral, até por volta de 1h30, a nossa entrada ao vivo com a delegada para dar mais explicações, para entender o que aconteceu. Porque, como a Polícia Civil tem adiantado aqui no DF, é um mistério e tanto desvendar essa morte que está muito cabreira. Ou seja, não dá para saber o que de fato aconteceu naquele dia 24 de maio, 4 horas da tarde, que começou com a abordagem e depois terminou com a morte de uma pessoa. Henrique.